Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E no item que vamos ver hoje, vamos ver o item 5, Kardec começa a nos falar dos inimigos desencarnados. Claro, a morte não existe. E quando somos amigos aqui, as pessoas partem, as amizades continuam. Mas se existem ódios, rancores, sentimentos ruins, isso também pode ser que o espírito chegue no mundo espiritual e perceba outras coisas? Pode. Mas de pronto, e se está carregado com sentimentos de revolta contra o mal que lhe foi praticado, é um desafeto plantado no mundo espiritual. E então vejamos que ele vai falar agora, de novo, principalmente, claro, não é? Para nós espíritas. Até porque todas as obras da codificação são para pessoas que estejam realmente buscando o conhecimento da doutrina para melhor. Hoje em dia, século XXI, quando Kardec escreveu, muitas pessoas buscavam até mesmo para tentar refutar. Mas hoje não vemos que isso esteja assim mais realmente. Busca quem quer, e se aprofunda também quem acha que isso vai ser útil, e se não, vai buscar outra coisa para a sua vida, não é? E Kardec nos diz no item 5, tem o espírita ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos? Sim, porque nós estávamos falando aqui, pagar o mal com o bem, no item 4, e Kardec continua falando sobre os motivos que nós espíritas, por sabermos mais, termos mais entendimento, a princípio, não é? Podemos discernir melhor sobre a condição desses que são chamados aqui de inimigos. Tem o espírita ainda outros motivos de indulgência, ou seja, a capacidade de entendermos, relevarmos, perdoarmos o mal que nos é feito, né, e retribuirmos esse mal com o bem. Outros motivos tem, então, o espírita ainda, motivos de indulgência para com seus inimigos. Sabe ele, o espírita, primeiro, que a maldade não é um estado permanente nos homens, que a maldade, se deve a uma imperfeição momentânea. Só que é momentânea numa visão espiritual. Esse momentânea pode levar anos e séculos, mas fato vai passar. Anos e séculos para um espírito imortal é bem pouquinho. Então, daí a questão a maldade não é um estado permanente. Não, ela vai acontecer e depois vamos superar. Por quê? Porque estamos nos aprimorando até chegarmos ao estado de perfeição relativa. Então, sabe ele, primeiro, que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea e que, do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Um dia não quer dizer nesta encarnação, ok? Sabe ainda o espírita que a morte não o livra senão da presença material do seu inimigo. Sim, a morte não existe. O inimigo continua sendo inimigo no mundo espiritual. E se tem ainda sede de desforra, vingança por rancor e tudo isto, não vai deixar aquele que fez mal em vida a ele. Isso se transforma numa obsessão, né? Pode se transformar numa obsessão. Então, sabe ainda o espírita que a morte não o livra, não nos livra a nenhum de nós,
senão da presença material de seu inimigo, mas que este, o inimigo, pode persegui-lo com seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra, ou seja, desencarnado. Que assim a vingança falha no seu objetivo. Ah, vou matar. Matou. O que aconteceu? O inimigo, que até vivia no bairro de lá, agora vive dentro da minha casa. Piorou muito, né? E eu não o vejo mais. Ele passa a ter uma vantagem. Que assim a vingança falha no seu objetivo e, ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior que pode continuar de uma existência a outra. Cabe ao Espiritismo provar, pela experiência e pela lei que rege as relações com o mundo invisível. Essa experiência, à época de Kardec, eram as reuniões práticas, as reuniões mediúnicas. Pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível e do invisível, que a expressão apagar o ódio com sangue é radicalmente falsa. Não, o sangue só é que nem fogo no álcool, né? Aumenta a explosão. É mais e mais lenha na fogueira. Que apagar, então, o ódio com sangue, essa expressão é radicalmente falsa. E o que é verdadeiro é que o sangue conserva o ódio, mesmo além do túmulo, de dar por conseguinte, o espírita, né, vai dar por conseguinte uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão. E a sublime máxima do Cristo: amai os vossos inimigos. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Cabe ao Espiritismo provar, então, ao Espiritismo. Apagar o ódio com sangue é radicalmente falsa, essa expressão, e que o conseguinte, e por conseguinte, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão. E a sublime máxima do Cristo: amai os vossos inimigos. Então, o Espiritismo nos traz isso, nos faz compreender de forma muito didática o ensino de Jesus sobre isso, e aí nós vamos entender que não vale a pena investirmos nesse tipo de sentimentos, de rancores, com desejos de vingança, que isso mais complica o caso e não resolve absolutamente nada. Só complica. É lenha e lenha numa fogueira que pode ainda ficar ardendo por séculos. O que a gente quer? Apagar a fogueira e ficar bem, né? Continuar vivendo a vida bem. Então, como é que isso vai ser? Deixa a pessoa seguir seu caminho. E vamos também seguir o nosso. Mas fez uma coisa horrível comigo. Traiu a lei de Deus que está dentro de si mesmo. Isso é um problema do outro com Deus. Se aconteceu conosco, alguma razão tem para as questões acontecerem. O escândalo há de vir, mas ai de quem, por quem o escândalo venha. Esse é aquele que nos fez mal. É aquele que se permitiu ser o móvel do escândalo que vem para nos atingir a fim de que reparemos ou aprendamos, ou os dois, o que viemos aqui, entre outras tantas coisas, aprender, reparar, ou os dois. Então, continua aqui o nosso querido Allan Kardec. Não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos, mesmo inconscientemente. Pelos bons procedimentos, tira-se pelo menos todo pretexto de represárias. De um inimigo pode fazer-se um amigo, antes e depois de sua morte. Pelos maus procedimentos, ele se irrita, e é então que ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Então, nós temos a oportunidade
Se não for pelo amor, vai ser pela dor. Se nós tomarmos a justiça pelas próprias mãos, com ideias de vingança, só vamos estar atando as nossas vidas a outros corações, mas atando não pelos laços do amor, mas pelos laços do ressentimento, pelos laços da mágoa, do rancor. Então, para que isso? Vamos nos livrar de pesos, vamos fazer brilhar a nossa luz e não aumentar as nossas sombras, não é? Pelos bons procedimentos, tira-se, pelo menos, todo o pretexto de represárias. Então, uma pessoa, vamos orar para que Deus cuide dela. Senhor, que essa pessoa vá para a luz, abençoa o Senhor, me abençoa também. Vamos seguindo com a vida, limpa meu coração, Senhor. E a outra pessoa vai sentir que de nós não vai vir nenhuma vibração negativa, então ele não vai reagir, não vai se irritar. Né? Ele vai poder ficar confuso, mas fulano está orando por mim? Que coisa! Mas é falso, deve ser falsidade, mas aí continua. Aí ele começa a ficar assim, confuso, e a prece pode fazê-lo também lembrar de ele também fazer uma prece por si mesmo. E olhe como as coisas podem vir a melhorar muito, tanto para um quanto para outro. Voltando ao nosso Kardec. Pelos maus procedimentos, já tínhamos visto, né? Visto juntos, ele se irrita e é então que ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. E esse é o nosso item 5. No item 6, ainda dentro dos inimigos desencarnados, nós temos Kardec nos dizendo: pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e pelas subjugações. Subjugação é um tipo de obsessão mais severa, onde a vontade do obsidiado fica sujeita, submetida à vontade do obsessor, mas por laços mesmo da culpa que o obsidiado sente pelo mal que praticou contra o obsessor, que vai cobrá-lo e lembrá-lo e atiçar lá os seus complexos de culpa. Então, existe a obsessão, que já é uma ação pertinaz e negativa de um espírito inferior sobre outro, e existe a subjugação, que é uma obsessão muito, muito mais severa. Então, pode-se ter inimigos entre os encarnados e desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e pelas subjugações, das quais tantas pessoas são alvo e que são uma variedade das provas da vida. A gente tem que aprender a nos pacificarmos e libertarmos-nos desses laços, desses grilhões pesados, transformando-os em laços, não é? Em laços de brandura e perdão. Né? Perdão para nós, perdão para o próximo, perdão, indulgência. E isso também, essas expiações, essas obsessões ou subjugações podem vir e virão, né, como provas, quando for o caso, provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam, porque eu não sou só essa, né? A gente não vem só com uma prova, vem com várias. Então, essas provas, como as outras, ajudam ao adiantamento e devem ser aceitas com resignação. Sim, eu vim, reencarnei, tenho provas, tenho expiações. É isso. E como consequência da natureza inferior do globo terrestre, se não houvesse homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor dela. Sim. Por que Deus permite que os desencarnados fiquem aqui povoando o invisível? Porque da mesma forma que Ele permite que nós, espíritos inferiores, estejamos habitando
na crosta, encarnados. A permissão é ampla. Então, vamos ter maus encarnados e maus desencarnados, bons encarnados e bons desencarnados. Só que, como é um mundo de provas e expiações, os espíritos imperfeitos, onde a imperfeição ainda domina o coração, ainda somos a maioria. Os espíritos bons são aqueles que estão aqui para cuidar de nós. Então, se não houvesse maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor dela. Muito bem, é isso mesmo. Se, pois, deve-se ter indulgência e benevolência para com os inimigos encarnados, devemos tê-la igualmente para com aqueles que estão desencarnados. É um pensamento decorrente do outro. Outrora, no passado, sacrificavam-se vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que não eram outros senão os espíritos maus, claro. Deuses infernais. Sim, espíritos maus. Mas era assim que as civilizações antigas tratavam os espíritos maus, como deuses infernais. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo veio provar que esses demônios não são outros senão as almas dos homens perversos, que não se despojaram ainda dos instintos materiais, que não se pode apaziguá-los, a esses espíritos perversos, senão pelo sacrifício de seu ódio, quer dizer, pela caridade. Então, qual é a caridade que podemos fazer com um desencarnado? Orar por ele. Não é falar com ele, é orar por ele, a Deus, a Jesus. Que a caridade não tem apenas por efeito impedi-los de fazer mal, mas de os conduzir no caminho do bem e de contribuir para a sua salvação. Que eles saiam no caminho sombrio a que ainda estão. É assim que a máxima amai os vossos inimigos não está circunscrita, limitada ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas se integra na grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Excelente. Muito bem. Então, vimos hoje os itens 5 e 6 do capítulo 12 e amanhã estaremos de volta com o projeto 15 minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.